Está na Bíblia. Está ou não está? Amém. A minha noiva será santificada pela palavra, pela lavagem da água, pela palavra. Está na Bíblia. Isso é profecia bíblica. Agora, somente crer, tudo é possível. Aleluia. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Nada temer. Nada temer. Tudo é nada temer. Grande Deus, estamos mais uma vez em Tua presença. Queremos agradecer ao Senhor pela boa noite que o Senhor tem nos dado. Queremos agradecer pela saúde. Queremos agradecer pelo que o Senhor já tem feito por nós, pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio e por tudo que o Senhor vai fazer no futuro, Pai. A nossa vida, ela está em Tuas mãos, Senhor. Nosso futuro, nosso caminhar, nosso deitar, nosso levantar, tudo, ó Deus, eu sei que o Senhor está no controle. Pai, queremos pedir o perdão de nossos pecados, de nossas falhas, daquilo que ainda não conseguimos colocar em prática, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, pois está escrito em Tua palavra que o Senhor começou a boa obra, e quando o Senhor começa a boa obra em nós, o Senhor aperfeiçoa esta boa obra até o dia da Tua vinda. Senhor, venha falar nesta manhã aos nossos corações. Venha nos alimentar com o pão da vida. Venha nos fortalecer em Ti, ó Deus. Pai, ajuda-nos a subirmos na estatura de um varão perfeito. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Esforça a nossa coragem. Dá-nos ânimo para prosseguir a caminhada. Tira da nossa vida tudo aquilo que não Te agrada e coloca em nós, nesta manhã, aquilo que provém do Teu reino, meu Deus, aquilo que provém de Ti. Coloca em nós. Pai, peço que o Senhor tome o controle de tudo que vai sair dos meus lábios, que eu não venha falar nada contrário à Tua palavra,
mas que eu venha falar somente aquilo que serve de edificação para os meus irmãos. E que eu venha dar o teu recado nesta manhã. Que o inimigo seja envergonhado, que o teu nome seja exaltado nesta manhã e que possamos sair daqui renovados, Pai, com a nossa porção, ardendo o nosso coração, meu Deus. Confirma, Pai, esta oração. Pedimos ao Senhor no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão. Vamos ler a palavra em 2 lugares. 1 Coríntios 14, somente o verso 22. Todos encontraram? 1 Coríntios 14, verso 22. De sorte que as línguas são um sinal. Grave bem essa frase bíblica. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amém, amados? Agora, abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, começando do verso 16 até o 23. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Podem se assentar. Gostaria de falar nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, sobre profecias. Nós acabamos de ler aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 14. Vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios 14, onde nós lemos, no versículo 22, a Bíblia diz: de sorte que as línguas são um sinal para de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Fiéis a quê? Fiéis à palavra. Não para os fiéis, mas para os infiéis. Infiéis no quê? Infiéis na palavra. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. O que é profecia? O que significa profetizar? Estamos em uma escola, quem sabe me dizer? Irmão Roberto? O que é profecia? O que significa essa palavra profecia? O que significa profetizar, irmão Guilherme? Irmão, entregar um recado de Deus, irmão Severino. O que é profecia? É isso? Entregar um recado? Irmão Francismar, o que é profecia? Pregar a palavra pura.
Irmão Johnny, pregar a palavra. O que mais? Profetizar significa pregar, diz o profeta, a palavra. Agora, aqui está dizendo que as línguas é sinal, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, porque existe uma doutrina em algumas igrejas, principalmente pentecostais, que a principal evidência de ter o Espírito Santo é falar em línguas, eles dizem, né? Que a principal evidência de ter o Espírito Santo é falar em línguas. E, na luz dessa mensagem, nós sabemos que não. Que a principal evidência de você ter o Espírito Santo é você crer na palavra de Deus. Amém. Não é tanto falar em língua. Porque falar em língua, muita gente fala. E línguas é dons, é um dos 9 dons, mas não é a principal evidência. Mas se você convidar um pentecostal para vir na igreja da mensagem, ele vai ouvir a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Mas se ninguém falar em língua aqui, mas a tua igreja é tão boa, irmã Yara, mas ninguém falou em língua. Como se isso fosse a principal evidência que Deus está em nosso meio. A principal evidência que Deus está em nosso meio é se a palavra está em nosso meio. Amém. Se ela é pregada. Porque a palavra hoje já virou show, né? Show da fé, show disso, show gospel, show daquilo, e a palavra sempre de lado. Né? Mas na mensagem não acontece isso. A principal hora é a hora da pregação da palavra. Amém. É a hora da adoração. Então isso você vê só na mensagem. Mas, nos últimos tempos, agora eu vou falar sobre isso, se der, estou fazendo uma base. Você vai ver muita gente falando em língua e buscando língua. Estão indo num ritmo. E a noiva está indo em outro ritmo. O mundo denominacional e o mundo pentecostal está indo num ritmo e a noiva está indo em outro ritmo. A denominação está sendo influenciada pelo anticristo, pelo espírito do anticristo. O anticristo é antipalavra. A noiva está sendo influenciada por Cristo. Para ficar com a palavra centralizada. Amém, amados? Amém. Mas profetizar significa pregar a palavra. E por que Paulo, no capítulo 14, vocês estão em Coríntios 14, com a Bíblia aberta, por que Paulo deu tanta ênfase e disse que o dom da profecia é superior aos dons de língua? Porque ele era um apóstolo posicionado, que estava posicionando a igreja que tinha mais complicação nessa área, que era a igreja de Corinto, que todo mundo falava em língua. E ele quis mostrar que o dom de profecia era superior ao falar em língua, porque estavam querendo, todo mundo tinha que falar em língua, e se não falasse em língua, não tinha o Espírito Santo. E Paulo estava aqui posicionando a igreja de Corinto. Amém, amados? Só que isso Paulo não pode pregar hoje, né? Em algumas igrejas. Porque se ele pregar, ele é capaz de só pregar uma vez só. Mas essa carta não era dirigida só para a igreja de Corinto. Essa carta era dirigida também para a noiva de todas as eras. Amém. Começando da era de Éfeso
até a era de Laodiceia, a era em que nós estamos vivendo. É só a noiva que vai aceitar a palavra. Toda a palavra, né? Amém. Que o anticristo faz as pessoas crer numa parte da palavra. A noiva, ela não quer uma parte só da palavra. A noiva, ela quer toda a palavra. Amém. Mateus 4:4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, amém, amados? Mas profetizar significa pregar a palavra. Por isso que é superior aos dons de língua. Pregar a palavra, agora pregar a palavra com que objetivo? Paulo explica aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Veja que aqui Paulo não está dizendo, não procurai os dons, porque houve um tempo na mensagem que pregadores estavam banindo os dons. Se você falasse em língua, ou se alguém falasse em língua na igreja e interpretasse, já era denominação. E eu quero dizer nessa manhã que existem as línguas falsas, mas também existem as línguas verdadeiras. E línguas estão na Bíblia. E línguas é presente de Deus, é dom. O profeta disse, na mensagem Perguntas e Respostas, número 12, se você é um homem, uma mulher, que você vive na presença de Deus, em oração, em jejum, vivendo uma vida consagrada, mais cedo ou mais tarde você falará em línguas. Mas você falará em línguas para quê? Você pode falar em língua no seu quarto, você pode até falar em língua na igreja, só que se você falar em língua na igreja, a Bíblia diz que tem que haver intérprete. Aqui está o centro, amado, não dizer, quem fala em língua é denominacional, quem tem uma profecia na igreja, isso é coisa de denominacional. Quem fala isso está contra a palavra de Deus. Línguas está na Bíblia, a interpretação está na Bíblia, só que tudo tem que ser ordenado. O profeta ele não veio tirar os dons, ele veio ordenar os dons, porque o mundo denominacional fez uma bagunça dos dons. Não é verdade, amados? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas tem gente que não quer saber de dom, não. O profeta disse na mensagem Unidade, ele disse, se você tem uma noiva, vamos trazer para o lado natural. Se um homem tem uma noiva, vamos ver se os homens vão concordar comigo. Se você tem uma noiva, você não é casado ainda. Você tem uma noiva e você dá presente para essa noiva. Você dá casaco de pele para ela, você dá saia bonita para ela, você dá perfume para ela, você dá tudo do bom e do melhor para ela. E você não vê ela usando esses presentes, como é que você se sente, irmão Severino? Se você dá o presente para tua noiva e ela não usa. Se tu dá o presente para tua noiva e ela não usa, como é que tu te sente, irmão? Acho que ela não gostou. Né, irmão Guilherme? O que vocês acham? Que ela não gostou. O profeta disse que dons são presentes. E se ele tem uma noiva, essa noiva tem que usar os seus presentes, porque os seus presentes estão na palavra. 1 Coríntios capítulo 12. Ali está a relação dos 9 dons. E esses dons têm que estar em abundância na noiva de Cristo. Se não está na noiva, então, se esses presentes não estão na noiva, então ela não é a noiva de Cristo. Porque, ou é uma denominação. Por quê? Porque ela está só com uma parte da palavra. A noiva não ficará com uma parte da palavra. A noiva ficará com toda a palavra. Então, os dons, eles estão na palavra. Só que eles estão bagunçados pelo mundo denominacional. Mas nós não somos uma denominação e nem seguimos o espírito denominacional. Nós seguimos uma mensagem que Deus enviou para esse tempo. Amém, amados? Segui o amor, a caridade, e procurai com zelo, com cuidado, os dons espirituais. Pode até que tenha algum pastor que diga, não mexa nisso em dom não, irmão.
Isso é perigoso. Ele está indo contra a palavra. Está ou não está? Ele tem que dizer, irmão, você vai procurar dom? Vá com cuidado, como Paulo está dizendo, vá com zelo. Para que você quer procurar? Com que objetivo? É para a glória de Deus? Para que é? É aí que entra o ministério, você está entendendo, amados? Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? O de profetizar é o principal. Porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É importante que você divulgue esta mensagem. E você pensa que você não tem dom. Quando você convida alguém para vir na igreja, quando você entrega o folheto, você está tendo o dom de profetizar. Está convidando alguém, está falando. E se você não prega com palavras, saiba de uma coisa, você prega com a sua vida. Todo dia nós estamos pregando, coisas boas ou coisas ruins, mas nós estamos pregando. Amém, amados? Porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens. Agora, o que eu vou ler aqui, você tem que ver isso numa pregação. Tem que ter essas três coisas na pregação. Se não tiver, não fecha muito com a Bíblia. Mas o que profetiza, fala aos homens. Quem está lendo, me acompanhe, para o quê? Para edificação. Então, a pregação tem que ter edificação. Você tem que sair daqui edificado. Amém. Mas o que... Onde eu estou lendo? Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação. O que mais? Exortação e consolação. Essas três coisas tem que haver numa pregação. Tem que haver edificação. Se houver só a edificação, está faltando uma coisa. Se tiver só chicote, que é a exortação, uma hora você vai aguentar um chicote uma vez, duas, na terceira você já... Ai. A criança não gosta muito de toda hora. De vez em quando você tem que falar com ela, orientar. Claro, quando passa dos limites, daí não tem jeito. É assim que o pastor faz, né? Passa do limite, aí ele... Edificação, exortação e consolação. Você tem que sair daqui consolado, aliviado, alimentado. É para isso que é profecia. Profecia bíblica na pregação. Amém, amados? Profecia bíblica. Tem aquela profecia que quando termina a pregação, que geralmente é quando termina, pode acontecer com alguém com o dom de profecia. Profetizar algo futuro, não que está na Bíblia. Ai, a minha noiva, eu profetizo que a minha noiva é um povo especial, zeloso e de boas obras. Isso está na Bíblia. Está ou não está? A minha noiva será santificada pela palavra, pela lavagem da água pela palavra. Isso está na Bíblia. Isso é profecia bíblica. Agora, a profecia genuína de uma pessoa que tem o dom de profecia é falar uma coisa e se é de Deus, aquilo vai acontecer. Amém. Essa é a profecia verdadeira. Coisa que ninguém sabe, só Deus. Mas a pessoa que tem dom de profecia fala e a coisa acontece. Agora, quando não é de Deus, não acontece nada. Você só ouve, e o que a Bíblia diz? Que tem que ser julgado por pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Toda a palavra será confirmada. Amém? Uma vez lá em Chapecó, eu estava indeciso se eu iria ficar ou não em Chapecó. E no final de ano, era final de ano, e tinha um pastor pregando e terminou, e sabe como é vigília, né? Demora mesmo.
E terminou a vigília lá, mas eu estava com muita fome, eu acho que eu não tinha comido, jantado, não sei. Sei que eu estava com muita fome naquele dia. E lá, quem já foi em Chapecó aqui, levanta a mão. Lá, vocês sabem, não é cadeira assim, é banco, né? E os bancos ficam encostados assim na parede, alguns. E eu estava num banco encostado na parede e a minha esposa estava do meu lado. E terminou a vigília, eu já queria vir embora, porque eu queria comer. E ela estava ali orando em espírito, adorando a Deus, e eu não queria atrapalhar o momento dela. Eu me aguentei um pouquinho, mas quando eu vi que ela abriu o olho, eu já cutuquei e disse, vamos embora? Daí ela falou, vamos, mas eu senti que ela queria ficar mais um pouco. Aí eu deixei. Aí me levantei, de repente, porque Deus, Ele trabalha no começo do culto, no meio do culto, mas também no final. Você não seja rápido para sair da presença de Deus. Aí o irmão começou a cantar hinos espirituais, adorando a Deus, e quando você adora a Deus, alguma coisa acontece, diz o profeta. Começou a adorar, e em vez das pessoas irem embora, elas vinham para o altar chorando a Deus, se quebrantando na presença de Deus. E um amado irmão que morava em Goiânia, eu conhecia ele de vista. O irmão Matílis. Eu não conhecia ele, eu nunca tinha falado com ele. Ele veio para frente, movido pelo Espírito, e parou na frente do púlpito, e em vez de ir para o altar chorar, algo sobrenatural prendeu ele ali, que ele parou assim, e começou a chorar e se quebrantar na presença de Deus, na frente do púlpito. E eu olhei aquilo, e quando eu olhei, veio aquela palavra da Bíblia para mim, que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram, né? E nós devemos chorar com aqueles que choram. E ele estava chorando. E eu disse, esse é o momento. Eu me esqueci até que eu estava com fome. E eu disse, esse é o momento de eu chorar com meu irmão. Porque ele estava mesmo chorando. Você já chorou assim de soluçar na presença de Deus? Ele estava chorando mesmo. E eu ia só dar um abraço nele. Quando eu dei um abraço nele, de repente, nós saímos dessa dimensão. Ele começou a falar em línguas, não sei se aquilo era hebraico, aramaico. E a igreja que estava saindo voltou praticamente toda depois daquele evento, que ele me abraçou assim e grudou em mim mesmo. E começou a falar em língua. Só que, antes dele soltar uma profecia para mim, uma filha minha na fé tinha dito para mim, dentro da igreja, falando em línguas e interpretando, ela disse, eu vou te tirar desse local, desse lugar. Mas tu não estás acreditando, porque quando a profecia vem através de uma mulher, todo mundo fica meio... E ela disse, eu vou te tirar. Deus falou através dela. E ela tinha o dom de profecia, de línguas e de interpretar também, né? Ela disse, eu vou te tirar desse lugar, mas tu não estás acreditando. Eu vou te confirmar pela segunda vez, porque a Bíblia diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Eu vou te confirmar pela segunda vez, para cumprir a Bíblia. E quando eu te confirmar pela segunda vez, por boca estranha, não duvida, eu sou o Senhor. Eu disse, se for Deus, vai confirmar, se não for, não vai confirmar nada. Não vai acontecer nada. Fiquei tranquilo. Aí o irmão Matílis me abraçou, falou em língua, a igreja inteira voltou, sobrenatural, estava ali, de repente ele me olha, ele nunca tinha falado com ele, nunca conversamos, ele disse, eu serei contigo, agora tu vai, eu sou o Senhor, assim diz o Senhor. Aí eu disse, pronto. Eu sou contigo? Como é que ele sabia que eu estava querendo sair de lá? Ninguém sabia, mas Deus sabia. Amém. Aí quando eu vi pela segunda vez, eu disse, não, agora eu posso ir. Passei luta,
Florianópolis, aqui um pouco, mas aquilo era uma profecia verdadeira. Por quê? Por que era uma profecia verdadeira? Porque tudo deu certo para mim, graças a Deus, na vida material e na vida espiritual. Cumpriu a risca, certinho. Então, vocês estão entendendo o que é mais ou menos profecia? As pessoas têm medo, mas se você for pela palavra, você não tem como se perder na profecia. Você sabe identificar quando a coisa é de Deus e quando a coisa não é de Deus. Tem aquelas profecias que são fora da Bíblia. Olha, estou vendo, tem muito isso na denominação. Eu vejo que o irmão vai casar com outra pessoa. Essa não é a sua esposa. Que isso? Se a Bíblia diz, eu sou contra o divórcio, como é que vai sair uma profecia dessa? Então está contra a palavra, está fora da palavra, é o diabo. Pode ter certeza. Quando é de Deus, fecha 100% com a palavra. Quando é uma profecia de Deus. Agora, isso está cheio aí no mundo denominacional, no mundo pentecostal. Na mensagem você não vê muito isso, porque os pastores também não gostam muito de mexer muito. Eles te explicam, mas eles não gostam muito de ficar mexendo, porque você está vendo, eu nem entrei ainda no meu assunto. Já falei um monte. É um assunto bem delicado, que tem que ser tratado com cuidado. E Deus tem que te dar inspiração e você tem que ter base bíblica para falar, senão a gente fica até a noite aqui falando, tranquilamente. Amém, amados? Amém. Profetizar significa? Profetizar significa pregar a palavra. Mas com esse objetivo aqui, ó, que Paulo falou, de edificar, de exortar e de consolar. Os irmãos entenderam? Por isso que é superior ao falar em línguas. Em Coríntios 14, Paulo está ordenando. Agora, também profetizar significa, diz o profeta na mensagem Eventos Esclarecidos pela Profecia, o profeta diz que profetizar também significa prever eventos futuros. Só que, quando se prediz eventos futuros, como os que eu vou citar aqui, não vem por uma pessoa que tem o dom de profecia, de falar algo que pode acontecer no futuro. Esses eventos futuros aqui, que eu vou mencionar, isso é profetizado por um profeta que tem um ministério profético de prever o futuro. Moisés era um profeta, amém? Mas como que ele conseguiu falar do Gênesis? Porque Deus fez a mente dele voltar para o Gênesis. É assim a mente de um profeta. Amém, amados? Então, ele voltou no tempo. Moisés. Já Daniel não voltou no tempo. Daniel foi para frente do tempo. João, do Apocalipse, mesma coisa. Falou das eras, falou dos cavaleiros, mas isso era para quando? Era para o tempo dele? Era para frente. É assim que é a mente de um profeta de Deus que prevê eventos, que ele tem um ministério profético, não um dom de profecia. Os irmãos estão me entendendo? É aí que está a bagunça. Porque tem dom de profecia, tem o ministério profético, tem o profeta da era. Vamos entrar aqui na mensagem. Profetizar significa pregar, mas também profetizar significa predizer eventos futuros. A Bíblia, ela prediz eventos futuros, porque a Bíblia, o profeta diz que ela é um livro profético. A Bíblia, ela não é um livro histórico. Ela é um livro profético. Amém, amados? Vou ler aqui para os irmãos, do parágrafo 14 ao 16, da mensagem Eventos Esclarecidos pela Profecia. Agora, a Bíblia é um livro diferente de todos os livros sagrados. A Bíblia é um livro diferente. É um livro de profecia. Você crê no que o profeta está falando? Amém. Predizendo eventos futuros. E é também a revelação de Jesus Cristo. De Gênesis ao Apocalipse.
o traz de volta na sua plenitude o que ele era e é. E todo o livro completo, Apocalipse, diz que o livro é o livro da revelação de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. A revelação de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Agora, todos os outros livros sagrados são simplesmente um código de ética, um código de moral ou um código de teologias. Quantos já leram o Alcorão, a Bíblia maometana, o livro dos budistas e outros? É simplesmente um código de ética. Como as pessoas devem viver, em que devem viver. Mas isto não profetiza. Aleluia. Só a Bíblia profetiza, né? Isto não diz nada a respeito destas coisas ou sobre nenhum dom especial, nada, alguma coisa, nada a alguma pessoa, nada que acontecerá. É como se juntar a uma loja maçônica ou algo. Portanto, quando as igrejas chegam a um ponto de fazer suas igrejas simplesmente uma loja para se reunir, então eles estão fora da palavra de Deus. A Bíblia, pois, é uma viva prenunciadora, testemunha de Jesus Cristo. E como a terra tem crescido em sua plenitude, e também as vinhas crescem em sua plenitude, o dia cresce em sua plenitude, a Bíblia foi manifestada em sua plenitude na Páscoa de Jesus Cristo, quando Jesus ressuscitou, né? E ele era a palavra revelada de Deus. Todo o livro completo da redenção. A Bíblia é a palavra de Deus, prenunciando os eventos futuros. Os crentes são ordenados pelo autor para ler e crer em cada palavra dela. Não somente parte dela, uma palavra, para descrer nela. Você pode muito bem parar de tentar até que você creia naquela palavra. Cada palavra é absolutamente uma parte do Deus Todo-Poderoso. Cada parte dessa palavra é uma parte do Deus Todo-Poderoso. Por isso, não se pode tirar nada. Agora, o profeta disse, e a Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos. Você sabe como que o espírito do anticristo ele engana? Ele prega a palavra para a pessoa, mas no início dessa pregação, no meio ou no fim, porque o diabo imita o que Deus faz, no começo, no meio ou no fim da pregação, você tem que estar atento, porque o diabo pode injetar alguma doutrina falsa. E é o que ele faz no sistema. O irmão Severino estava me contando ontem de uma pessoa católica que ele estava pregando. Estava tudo bem, estava pregando sobre o batismo, tudo. Quando ele falou de inferno e o que mais, irmão Severino? Aí ele falou que estava no inferno, que seria a quinta dimensão, e os salvos estariam no paraíso. Quando ele falou isso, quase que ele apanha do homem lá, né? O homem não concordou com ele, não aceitou. Mas a Bíblia fala de um inferno, não de um inferno eterno. Um inferno, casa de prisão, onde as pessoas que morrem sem Cristo vão. Mas também a Bíblia fala de um paraíso. Daqueles que morreram com Cristo e vão para o paraíso. E estão no paraíso. A Bíblia fala. Agora, quando você toca nisso para as pessoas, a Bíblia diz, aqueles que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus. Amém. Mas não só uma parte da palavra toda. Amém. Aqueles que não são de Deus, eles não ouvem a palavra de Deus. Eles podem até ouvir um pedaço. Quando tu estiver ampliando a coisa, a pessoa vai dar um pulo desse tamanho, igual um cabrito. Vai pular. Por quê? Porque a palavra vai tocar em um ponto que a pessoa não crê. E qual é o ponto principal da mensagem? Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Crê numa denominação? Não. Estou falando de denominação. Estou falando em crer na palavra de Deus. Amém. Numa parte da palavra? Não. Em toda a palavra.
Talvez o diabo possa te esmurrar, me esmurrar e dizer, olha, tu não está vivendo toda a palavra. Mas a Bíblia diz, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas no mundo se diz, ninguém é perfeito. Se você olhar para a tua carne, de fato, você não vai ver perfeição. Mas se você olhar para Cristo, para a tua representação, daí você vai ver a perfeição. Amém. E se você está nessa perfeição, você está perfeito diante de Deus. Muito embora você tenha erros na carne, mas Deus sabe que lá no fundo do teu coração você crê em toda a palavra. Amém. E coisas que você diz, eu não dou conta de vencer, com o passar do tempo, você vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a Bíblia, vai se alimentando, vai jejuando, vai orando, vai entrando na presença de Deus. Quando você vê, você não faz mais aquilo que você fazia no passado. Amém. Aí até você mesmo se surpreende com você mesmo. Você diz, mas eu não falo mais aqueles palavrão que eu falava. Eu não conto mais aquelas piadas que eu contava. Eu não ajo mais daquela maneira que eu agia. Olha, eu estou até mais controlado. Eu era temperamental. Quem é que está fazendo isso em você? É a igreja? É o pastor? É o evangelista? É o Espírito Santo na sua vida. Amém. E aí, irmão? Pode vir todo o diabo do inferno. Você não sai nunca da presença de Deus. Pode vir toda a prova que vier, duvido que você saia. Porque as provas que estão predestinadas para mim e para você, não tem jeito. Nós vamos ter que passar. Só que tenha certeza, no meio dessas provas, Deus estará com você. E você vencerá todas as provas que vier. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você não é um vencedor, você é mais do que vencedor. Então, nem se preocupe. Sobre todas as coisas daqui você já é um vencedor. Pode que o diabo jogue muita seta, né? Mas você segue adiante. Amém, amados? Tudo que nós vemos, tudo que vemos diante dos nossos olhos, são profecias bíblicas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Só não vê essas coisas aqueles que estão cegos mesmo. Mas aqueles que têm a luz do Evangelho conseguem ver essas coisas, que tudo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos aí é profecia bíblica. Está se cumprindo fielmente. Lucas 17, do 26 ao 30. Está escrito na palavra. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Quem era Noé? Noé era um profeta. Como era nos dias de Noé? Explosão demográfica, muita gente no mundo, né? Gênesis capítulo 6, muita gente no mundo, mas também muito, o quê? Muito pecado. Deus olhou do alto e disse, não tenho me agradado do homem que eu tenho feito, vou acabar com tudo. Não tenho me agradado. Por causa do quê? Por causa do pecado. Estamos vivendo isso hoje ou não? Tem muito pecado? Tem. Mas tem algum Noé por aí? Tem. O nome dele chama-se William Marion Branham. Profeta dessa era. Um profeta que profetizou já muita coisa e mostrou pela Bíblia o que é o tempo de agora. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Muita gente no mundo, explosão demográfica. Mas um profeta estava ali avisando. Entre na arca, entre na arca. Quem entrou na arca?
Só Noé e a sua família e os animais. E o que o profeta desta era diz para mim e para você hoje? Entre em Cristo. Entre em Cristo. Seja cheio com o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo para a sua vida. Essa é a mensagem. Amém, amados? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eles não casavam. Eles se ajuntavam. Na linguagem dos jovens, eles ficavam. Né? Ficavam. Nesses bailes que tem aí, desses velhinhos que vão dançar, nos bailes, que já estão viúvos ou estão separados, lá eles arrumam até namorada. Aí, mas a namorada fica na casa dela e ele fica na casa dele. Eles estão ficando, né? É como diz a Bíblia. Amém, amados? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. O mundo foi destruído. Já uma vez Deus mandou o dilúvio sobre o mundo e o mundo foi destruído através de água. Mas agora o mundo não vai ser destruído através de água, o mundo vai ser destruído através de fogo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Sodoma e Gomorra existe hoje ou não? Existe. O que é Sodoma e Gomorra hoje? Homem casando com homem, mulher casando com mulher. E isso está crescendo a cada dia e vai crescer cada vez mais, porque os governos estão apoiando, porque por trás do governo está o espírito de Satanás. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Então isso vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque a profecia da Bíblia, ela tem que se cumprir. E ninguém vai parar isso. Só quem pode parar isso é o Senhor Jesus. Quando Ele vier e arrumar essa bagunça que está aí fora. Na política, na religião e com a humanidade. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Isso aqui está profetizado. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Filho do Homem é um ministério profético, de um profeta. Amém, amado? Glória a Deus. Está profetizado através da Bíblia que nos últimos dias haveria uma extrema corrupção na terra. Não somente com... Abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, que você vai ver a extrema corrupção. Isso é para agora, para o tempo em que nós estamos vivendo, mas essa extrema corrupção não é... Isso aqui que nós vamos ler na Bíblia não está acontecendo só no meio dos pecadores, não. Está acontecendo no meio dos evangélicos, no meio dos religiosos. Porque esse é o tempo em que as pessoas vão cada vez mais blasfemar de Deus. Está profetizado. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto que nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias ou não? Você concorda? Amém. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente a pai e mãe. Desobediente a pai e mãe. Está profetizado que os filhos seriam desobedientes a pai e mãe. Tem um espírito que faz com que aquela criança queira ser. Mas o que diz a Bíblia? Cria teu filho no caminho em que ele deve andar. Quando ele crescer, ele jamais vai se desviar da palavra. A palavra tem que ser colocada dentro dele, porque
esse espírito estará incomodando, né? Desobediente a pai e mãe, ingratos, esse é o tempo da ingratidão. Profanos, o que é uma pessoa profana? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer aqui o que é uma pessoa profana? Uma pessoa profana é aquela pessoa que trata com irreverência as coisas sagradas. Estão fazendo piada da Bíblia na internet. Piada. Eles usam a Bíblia para fazer piada. Então, isso é ser uma pessoa profana. Tratar com irreverência as coisas sagradas. A Bíblia é uma coisa sagrada. Amém. E eles pensam, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Teve um que se vestiu de Cristo lá na América e começou a andar lá na rua, de repente veio um ônibus e passou por cima dele. E outras coisas que não convém nem falar, porque não faz bem do que eles estão fazendo aí fora. Coisas pesadas. Esse é o tempo. Sem afeto natural, é profano, e sem afeto natural quer dizer, as pessoas seriam, sem afeto natural, as pessoas seriam insensíveis. Elas não teriam um amor fraternal que nós temos. Amém, amado? Amém. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Vai existir pessoas que não adianta, eles não têm reconciliação com eles. A Bíblia fala, vão ser irreconciliáveis. Caluniadores, vai ter pessoas caluniadoras. Incontinente, o que é uma pessoa incontinente? É aquela pessoa que está sempre sendo atacada por espírito, nunca está vigilante, nunca consegue discernir quando é o diabo ali trabalhando. É uma pessoa incontinente e está sempre sendo atacado por espírito. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, unam-se a eles, que está escrito na Bíblia, destes, afasta-te. Mas nós temos aquele amor de autopiedade, né? Que para todo mundo nós temos que abraçar, todos. Até aqueles que falam mal desse ministério, até aqueles que falam mal desta mensagem, até aqueles que saíram para pregar ismos, doutrinas falsas, nós temos que ir lá comer na mesa deles. A Bíblia diz, afasta-te. Então você tem que se afastar. Amém. Mas se você quiser andar junto, você está contra a palavra. Porque a Bíblia diz, como dois andarão juntos se não estiver de acordo? Eu só posso andar com você se você crê naquilo que eu creio. Amém. Aí nós vamos andar juntos, nós vamos orar juntos, nós vamos jejuar juntos e nós vamos para o céu juntos. Mas se nós não comungarmos na mesma fé, não dá certo. É a mesma coisa de uma católica casar com um assembleiano. Uma hora vai dar encrenca. Uma hora ele vai pegar os ídolos dele lá e vai dizer, olha, fulana, é o seguinte, hoje é dia de Santo Antônio e tem que dar uma adorada no meu ídolo. E hoje é dia de Aparecida. E ela vai se aborrecendo uma vez, ela diz, não, isso aí está contra a palavra. A fé, amado, a nossa fé, ela está com a gente de quando você nasce, ela te acompanha de quando você nasce até o dia em que Jesus te tira daqui da terra. Amém. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque a fé católica é uma. Eles creem naquilo. A fé presbiteriana é uma fé. Eles creem daquela maneira. A fé batista é uma fé, que eles acreditam naquilo. A fé adventista, eles acreditam naquilo, é a fé deles. Eles nasceram para isso, diz o profeta, e foram predestinados para crer naquilo. Mas você não foi predestinado. Você não tem esse tipo de fé. A sua fé está onde? Sua fé está na palavra. Amém.
A palavra vai produzir cristão, sempre. Agora, no meio da mensagem, tem 3 espíritos que rondam o povo da mensagem. O primeiro chama-se o espírito do catolicismo. O que é o catolicismo? É adorar um homem que se diz santo. Tem algum homem aí fora que eles dizem que é santo? Que perdoa pecado? Tem ou não tem? Tem? Existe esse homem? Que aí fora eles dizem que até perdoa pecado? Então, adorar este homem é catolicismo e é idolatria. Isso está fora da palavra. Adorar o irmão Branham, dizer que ele é Deus, é catolicismo dentro da mensagem. Espiritismo é o outro espírito que ronda o povo da mensagem. É acreditar que o irmão Branham vai voltar para pregar a palavra novamente. O irmão Branham já veio, pregou a palavra, revelou a palavra, Deus o tomou, sua mensagem ficou, e quando ele voltar, ele vai voltar com Jesus. Amém, amados? Amém. Ele não vai voltar para pregar para ninguém porque ele já pregou. E quem crê que ele vai voltar para armar uma tenda e não sei o quê, é espiritismo dentro da mensagem. Porque o espiritismo é isso, é você crer que o outro lá ele vai reencarnar. Eu tinha um amigo na empresa que eu trabalhava, que ele tinha um outro funcionário lá que ele não gostava dele. E eles andavam brigando um com o outro. E esse cidadão, ele era espírita, o outro era de uma denominação. E uma vez entrou uma barata lá na empresa, e eu peguei, quando a barata entrou, eu matei a barata, ele deu um grito na hora, disse, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Eu disse, mas por que a barata? É uma praga, isso aí tem que tirar. Ele disse, rapaz, o nome do camarada, que eles não se bicavam, chamava Lauri. Ele disse, e o Lauri não estava lá na hora, ele disse, rapaz, essa barata aí poderia ser o Lauri. Aí, conhecendo a Bíblia e conhecendo a mensagem, quando eu vi um espírita falar uma coisa dessa, eu pensei assim, eu disse, quando a pessoa chega num nível de loucura, assim, porque o espiritismo e certas doutrinas deixam as pessoas até meio loucas. Quando a pessoa chega nesse nível, e aí o que você vai falar para aquela pessoa? Porque, olha, tu estás matando, pode ser, porque no espiritismo ele acredita que a pessoa vai reencarnar. Pode reencarnar numa barata, num besouro, numa borboleta, num gato. E você não pode matar, e nem pisar em grama, porque grama é vida. Então, parece loucura isso, mas as pessoas acreditam nisso. E se você vai na Índia, então, se você quer ver coisa de louco, de doido, vai na Índia. Que você vai ver lá o templo dos ratos, que você vai ver gente adorando formiga, você vai ver gente morrendo de fome, mas a vaca bem gordona lá, porque ela é animal sagrado. E não pode matar a vaca. Por aí você tem que todo dia agradecer a Deus por Ele ter te revelado a verdade. Amém. Sabe por quê? Porque você também poderia estar crendo numa loucura dessa. Mas Deus não quis que você cresce nessas coisas. Ele guardou a tua entrada, tua saída, guardou a tua alma, guardou a tua mente e continua te guardando todos os dias, como guardou o irmão no testemunho. Amém, amados? Então, no meio da mensagem, ronda o Espírito, porque tudo é Espírito. Ronda o Espírito católico, ronda o Espírito dos espíritas, do Espiritismo, mas também, na mensagem, ronda o Espírito do protestantismo. O que é protestantismo dentro da mensagem? Quem sabe me dizer?
No começo eu falei o quê? Eu falei que se você convida uma pessoa para vir na igreja aqui e ela ouve a Bíblia, um ensinamento, do Gênesis ou Apocalipse, essa pessoa ela ouve a palavra, mas ela não vê ninguém falando em língua, e se for um denominacional pentecostal, ele vai achar estranho. Não é verdade? Mas se falar em língua, irmão Guilherme, aquela tua igreja é boa, porque 4 ou 5 irmãs falaram em língua, né? E aquelas irmãs devem ser cheias, né? Do Espírito. Às vezes é cheia de outra coisa, e não é do Espírito. Porque dons, a Bíblia diz que Deus dá até para rebeldes. Para esse dom ser um dom genuíno que flua, que você receba o benefício, da onde está saindo aquele dom, porque o dom está no Espírito, mas a natureza divina não está no Espírito, a natureza divina está na alma. Se aquela pessoa nasceu de novo e ela tem um dom e ela está te transmitindo algo de Deus, aquilo vai fluir na tua vida, vai ser benéfico para a tua alma. Mas se aquela pessoa não nasceu de novo e não está vivendo uma vida digna do Evangelho, aquilo vai ser maléfico para você, muito embora esteja saindo um dom ali. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou aprofundando a coisa. Agora, o protestantismo, o que o inimigo fez? Em 1900 Quando foi que aconteceu o movimento da Rua Azusa? Hã? 1906, o que foi o movimento da Rua Azusa? Foi a manifestação, foi pessoas que estavam buscando a Deus, lá nos Estados Unidos, buscando o Espírito Santo, não tinham essa mensagem, não tinha coisa ordenada, mas estavam simplesmente buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, e você busca o Espírito Santo, ele vem na tua vida. E quando ele vem, muitas vezes também ele te derrama mais um dom, que é de Deus. E no caso dos irmãos da Rua Azusa, o que foi que Deus fez? Batizou eles com o Espírito Santo, mas também deu o dom para eles de falar em línguas. E o que eles fizeram, diz o profeta, com esse dom? Eles fizeram justamente uma doutrina que até hoje está por aí. Vocês estão me entendendo? Amém. Que o falar em língua é a principal evidência de ter o Espírito Santo, e você sabe que não é. E, além disso, houve muitas manifestações de pessoas caindo, porque quando o poder de Deus vem, acontece. Da pessoa dar um pulo, gritar, falar em línguas, acontece. Mas acontece também que o profeta disse que você não pode dar para a noiva de Cristo protestantismo. O que é isso? O que é dar para a noiva protestantismo? É todo culto as pessoas aqui rolarem. Todo culto, olha, Guilherme, como é que foi o culto? Irmão, ninguém rolou. Acho que não foi muito bom, não. Porque ninguém rolou. Ninguém gritou. Ora, quando a palavra está sendo pregada na unção, você está sendo edificado, exortado, consolado, Deus falou através deste púlpito. Vai lá na sua alma, você sai aqui mudado, você sai cuidadoso no falar, no olhar, no ouvir, e se você faz o que é errado, o Espírito Santo vem em você, essa pregação ecoa dentro de você, e você diz, não, eu tenho que parar com isso, eu não posso mais fazer o que eu estou fazendo. E como que Deus não falou? Mas ninguém rolou na igreja. Porque as pessoas, elas querem manifestações externas. Elas querem grito, elas querem pulo. Tudo bem, pode acontecer de uma pessoa gritar, pode acontecer de uma pessoa falar em língua, pode. Quem disse que não pode? E não é bom? Não ajuda? Ajuda. Mas acontece que a noiva de Cristo, ela é ordenada. A noiva de Cristo, ela é posicionada. O povo da mensagem é um povo ordeiro, não é um povo bagunceiro, é um povo ordeiro, é um povo educado, é um povo gentil, é um povo manso, é um povo amoroso, é um povo cheio da graça, do Espírito de Deus. Amém. Aleluia. Esta é a maior contribuição que o Evangelho dá para a sociedade, porque
esse evangelho, quando trabalha num homem, trabalha numa mulher, aquela mulher deixa de fazer coisas erradas. Aquele homem deixa de fazer coisas erradas. É um bom funcionário, é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera. Quem está sendo beneficiado? A sociedade. Amém, amados? Então, vocês estão me entendendo? O protestantismo é profecia para cá. A pregação às vezes nem acontece, já tem gente caindo. A pregação nem acontece, já tem gente falando em língua e outro gritando e outro... E agora? Para onde vai esse culto? O profeta diz, todo culto, ele tem uma ordem bíblica. Amém. Qual é a primeira ordem bíblica de um culto? É a adoração. Você vem aqui para adorar. Se você não vem para adorar, então fique em casa. Fique lá tomando chimarrão, comendo pinhão, fique lá debaixo da coberta. Mas se você vem para a igreja, você venha para adorar. Não faça com que o líder de cântico fique suando aqui, em pleno inverno. Não, venha para adorar mesmo, cante com toda a sua alma, levante a sua mão, diga, meu Deus, obrigado, tu me deu uma semana abençoada, estou com saúde, minha família está com saúde, está tudo bem, as coisas estão caminhando bem, obrigado, Senhor, vim aqui para te adorar. Venha de fato para adorar a Deus. Não venha para ser uma planta de estufa aqui, ó, uma planta parada lá. Que o líder de cântico aqui soa a camisa e a pessoa está ali. Venha para adorar a Deus. Venha. Essa é a primeira ordem, diz o profeta. A segunda ordem é a pregação da palavra. E a terceira ordem é batalha. Que batalha? Terminou a pregação? Então tem chamada de altar. Sabe o que o diabo vai fazer? Vai fazer as pessoas descrer da palavra. Vem um visitante... Ah, não, é tudo mentira que ele está pregando. Não, você não precisa de Deus. Aí o pastor faz a chamada de altar. Aí a pessoa não vem. Ela não vem por quê? Porque espíritos estão aprisionando aquela pessoa. Mas se você entra no Espírito de Deus, no Espírito da palavra, você entra na oração e diga, Senhor, liberta, Senhor, salva, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Usa o pregador mesmo, meu Deus. Faz a tua obra, realiza. Então você vê o poder de Deus na igreja. Pecadores vêm no altar. Os casais que estão brigados se acertam. Deus começa a operar na igreja. É assim que funciona, amados. Profecias podem sair. Línguas podem sair. E interpretação também. Aleluia. Então, amados, que horas são? Esse relógio está certo? Que horas são? Posso ir mais um pouquinho? Amém. Está profetizado na Bíblia que Jesus seria novamente crucificado. O profeta pregou a mensagem de acusação. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Você sabia? Vou ler isso aqui, já estou encerrando. Você sabia que está profetizado na Bíblia que Jesus seria crucificado pela segunda vez? Hebreus capítulo 6, versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, o que está escrito aí na sua Bíblia? De novo, crucificam o quê? O Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é vitupério? Vergonha. De novo, eles estão crucificando a Cristo. Como eles estão crucificando a Cristo de novo? Mensagem e acusação, parágrafo 229. É isso que estão fazendo hoje. É exatamente isso, fazendo mesmo hoje. Ele era a palavra.
E eles rejeitaram a palavra. E esse é um ponto que eu quero que vocês não percam. Vejam, eu quero que vocês não percam. Ele era a palavra, e quando eles o rejeitaram, eles rejeitaram a palavra. E quando eles o rejeitaram, eles finalmente o crucificaram. Quando uma pessoa rejeita a palavra, ela está crucificando a Cristo pela... E isso é o que eles têm feito hoje. Têm rejeitado a palavra e aceitado seus credos. E têm crucificado publicamente, ante sua congregação, a operação do Espírito Santo. E eles são culpados. Eu os acuso no nome de Jesus Cristo. Parágrafo 156 da mensagem de acusação. Eles estão crucificando o que eles crucificaram Jesus por rejeitar a palavra. Mas o problema não é só esse. Eles estão crucificando também os efeitos do evangelho sobre o povo. Porque quando a palavra ela é pregada originalmente, o efeito do evangelho vai na tua vida. Agora, quando não é original, não tem efeito na tua vida. Eles estão crucificando os efeitos do evangelho sobre o povo através de seus credos. Esta é a crucificação. É aí onde o povo se aloja nesses grandes necrotérios, meu Deus, chamados igreja, denominações, e traçam uma linha de credo. A palavra de Deus não pode ter nenhum efeito sobre eles, porque eles condenam a própria coisa que Cristo disse que aconteceria. Eles não vêm de acordo, eles não vêm de acordo com o seu credo. Então, amados, em meio a tudo isso que nós estamos vendo, aos dias de Ló, aos dias de Noé, aos dias que as pessoas vão blasfemar da palavra, em meio a essa Babilônia em que nós estamos vivendo, em meio ao mundanismo, em meio até grupos independentes da mensagem, mas está escrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, no versículo 7, que no tempo da tarde haverá luz. E essa luz, ela está nessa mensagem. Não está numa denominação. Está nessa mensagem. Muita coisa ruim, diz o profeta, está profetizado para os últimos dias, para esses dias que nós estamos vivendo. Mas também muita coisa boa está profetizado para os últimos dias. Tem muita coisa ruim? Tem. Tem muito pecado? Tem. Mas também tem muito Espírito Santo para mim e para você vencer o pecado. Amém, amados? Agora, é uma coisa forte o profeta dizer que o Espírito Santo, ele ficou preso por quase 2000 anos por esses rios denominacionais. Mas ele seria solto na mensagem do entardecer. Aleluia! O Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos. Festa das Trombetas 205. Por quase 2000 anos, mas terá que ser solto na hora do entardecer, aleluia, pela mensagem da hora do entardecer, o Espírito Santo de volta à igreja outra vez, Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana, na hora do entardecer, Ele disse, Ele prometeu isso. Amém, amados? Tem muita coisa ruim? Tem. Mas em Mateus 17 está escrito, Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha, amados, é muito bom você falar do batismo para as pessoas, mostrar a Santa Ceia, tudo isso é muito bom. Mas quero dizer para você uma coisa, não existe mensagem sem o mensageiro. O mundo denominacional não sabe que existe a quinta manifestação de Elias e que nós estamos na quarta.
Não sabe que é nesse tempo que todas as coisas serão restauradas, conforme Mateus 17:11, para se cumprir a profecia de Joel 2:25, que Joel disse: eu vou restituir os anos que a lagarta comeu, que o pulgão comeu, que a aruga comeu, eu vou restituir, aleluia! É nesse tempo agora, amados. A fé, a restauração, a fé apostólica será restaurado com a vinda desse profeta. Malaquias 4, 5 e 6, antes do grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias. Antes de Deus consumir esse mundo com fogo, ele envia um profeta com uma mensagem profética para tirar a noiva do mundanismo, do sistema religioso. Aleluia! Para quê? Para que a nossa fé volte de volta à fé apostólica, conforme Efésios capítulo 12, versículo 20, que a nossa fé está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a principal pedra de esquina. Nesse tempo, tem coisa ruim? Tem, mas também tem muita coisa boa. A restauração de todas as coisas, a fé apostólica voltando, a palavra voltando à fé apostólica, a palavra sendo restaurada. Os mistérios selados da Bíblia serão revelados agora, aleluia! Daniel, o livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Daniel, o livro de Daniel, ele viu os 4 reinos. O reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego, e ele viu esse reino romano, papal, que está dominando o mundo hoje. Ele viu uma grande estátua, mas também ele teve a visão daquela grande pedra, destruindo essa estátua de Satanás. Ele teve a visão. Mas o que foi que Deus disse para Daniel? No capítulo 12, do verso 6 ao 9, Daniel, sela essas coisas, ou seja, eu não vou revelar isso agora, Daniel. Isso é para ser revelado na voz do 7º anjo. Isso é no tempo de Apocalipse 10:7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá os mistérios de Deus, como anunciou aos seus santos profetas. Tudo seria revelado agora. Nesse tempo agora, num tempo sujo. Por quê? E tinha que ser através de um profeta. Por quê? Com uma mensagem profética, trazendo a profecia correta da Bíblia, revelada. Porque sem profecia, como está escrito em Provérbios 29:18, sem profecia o povo se corrompe. Aí um denominacional lê isso aqui e diz: olha, tá vendo, irmã? Tu tem que ser profetisa. Tá vendo, irmão? Tu tem que ser profeta. Tá vendo, irmão? Tu tem que ser profeta. Tem que profetizar. Porque sem profecia o povo se corrompe. Essa profecia aqui tem que vir através de um profeta que tem um ministério profético, não dom de profecia. E aí ele prega a palavra, não unção, revela a palavra, o pecado é tirado da igreja, e aí o povo não se corrompe. Porque os falsos profetas, eles vão dar profecia falsa, aí o povo vai se corromper. Profecia contra a palavra, coisa que não vai acontecer, ele diz que acontece. Aí Jeremias ou Ezequiel diz: ai dos profetas que dizem, vai acontecer, e dizem que eu mandei quando eu não mandei eles profetizarem. Então, por isso você tem que crer num profeta. Por isso você tem que crer na mensagem de um profeta verdadeiro, porque ele vai te transmitir profecias corretas. E aí você não vai se corromper. Você vai ler a mensagem dele, você vai ouvir, você vai ver que vai bater certinho com a Bíblia. Porque o verdadeiro profeta, ele te traz para dentro da Bíblia. O falso profeta, ele te tira para fora da Bíblia. O povo que segue as profecias de um verdadeiro profeta está protegido. Amém. Eu só vou ler isso aqui em Oséias, capítulo 12, e aí a gente encerra.
Aleluia! Você foi abençoado nessa manhã? Eu fui ricamente abençoado. Oséias capítulo 12, está escrito na palavra, versículo 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta foi ele guardado. Protegido, Israel foi protegido porque seguia a liderança de um profeta. Amém, amados? Se coloque de pé. Louvado seja Deus. Sua palavra é verdadeira. Suas profecias não falham. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo nos dias de hoje. Aleluia. Feche os seus olhos. Querido Deus, porquanto a tua palavra tem sido pregada nesta manhã, Pai. O que eu poderia fazer era somente isto, pregar a tua palavra. Mas quem pode vivificar essa palavra? Quem pode edificar, quem pode exortar, quem pode consolar o teu povo é o teu Espírito Santo, Pai. Pai, eu oro para que essas palavras se tornem vivas dentro do coração dos teus filhos. Eu oro para que o Senhor ajude teus filhos a observar as profecias para esse tempo. E eu agradeço ao Senhor pelo profeta que o Senhor enviou para esse tempo. Eu oro para que o Senhor guarde teu povo de toda a influência do mal. Eu oro para que o Senhor proteja o teu povo como o Senhor protegeu a Israel. Eu oro para que o Senhor ajude a tua igreja naquilo que eles têm necessidade. Eu oro pelo pastor desta igreja para que ele continue pregando a tua palavra na autoridade e na unção do teu Espírito. Eu oro para que o Senhor nos dê um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia na tua presença. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor encha cada dia teu povo com teu Espírito Santo. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor limpe a tua igreja de toda a contaminação do mal. Eu oro, meu Deus, e agradeço ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Também, meu Deus, eu quero interceder pela irmã Olga. Eu não sei como está a minha irmã, mas aqui tem um pedido de oração, Pai. Eu elevo a minha voz a Ti pedindo que o Senhor socorra a minha irmã. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, seja o que ela esteja passando, Pai, que o Senhor vá de encontro à sua necessidade. Se é a cura que ela precisa, que o Senhor cure. Se ela precisa ser fortalecida, que o Senhor venha fortalecer a nossa irmã. Ó Deus, nós colocamos a vida dela diante de Ti. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja conosco durante este dia. E que à noite, Pai, o Senhor nos dê um culto abençoado, Pai. E que Teu povo seja abençoado pelo Senhor. Pedimos essas bênçãos, Pai, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada irmão. No nome de Jesus, abençoe seu irmão. O nosso culto está encerrado. Deus abençoe a nossa visitante. No nome do Senhor Jesus.